Então, pessoal, muita gente aí falando, né, do Dr. Teodoro Chagas, né? Muita gente falando aí comigo, né, acerca dessa questão que eu falei ali sobre o tema 1177, né, e a questão da paridade. E eu vi aí esse vídeo, né, da nossa deputada Marta Rocha falando sobre essa questão da grana, né? E é isso, cara. Por isso que eu tô falando, cara. Vamos ver o que as meninas estão falando aí, cara. Mulheres, é isso, cara. Meninas, é isso. É isso. A forma ali de interpretar as coisas, né, mesmo que participando da política, é diferente, pô. E em relação a essa questão do tema 1177, né, e da paridade, né, eu vou fazer aí, vou colocar um vídeo aí pro pessoal, né, falando sobre isso, vocês vão entender, é ainda pior, pô. Você vai falar, por exemplo, sobre auxílio moradia, né, porque a interpretação da norma, quando você está falando de militar, é outra, pô. Então, esse tema, né, se eu tô falando ali sobre essa inconstitucionalidade da lei, né, que traz esse sistema de proteção social, esse tema 1177 não se aplica pra gente. E eu vou explicar por quê, pô. O tema 1177 vai tratar sobre essa questão previdenciária ali, né, essa questão de desconto ali, em relação à contribuição ali dos inativos e pensionistas. Isso é muito sério, pô. É por isso que eu tô falando, nós precisamos reduzir os danos, tá? Em relação à paridade também é isso, porque é diferente, pô. A paridade no contexto do militarismo é diferente porque por conta dessa possibilidade, né? Porque o servidor público ele aposenta. O militar ele vai para a reserva remunerada, pô. Mas ele pode voltar ao serviço ativo. E aí, o que fazer com isso? É sobre isso, pô. Entender essa questão dessas convocações, né? Não tô entendendo isso aí não, hein, pessoal. Então, convocação, né? Não, convocação por lei, pô. O cara já foi embora para casa, reserva remunerada, para convocar o cara, mobilização. Que loucura, pô. Porque você tem que dar alguma segurança pro cara, pô. O cara vai embora pra casa e você chama, vem. Não, não, cara, não funciona assim, pô. Por isso que eu tô falando aí que a questão é muito séria, pô. Então nós temos essa questão aí, tá? Do tema 177, eu vou expor ali qual é a minha visão acerca disso, tá? E isso vai perpassar em relação à GRAM, foi o que eu falei, né? GRAM, tema 177, né, do STF. E nós temos a questão da paridade, tá? E isso perpassa, né, por essa análise, por exemplo, da distribuição ali, né, do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Então é todo mundo, pô, é a OAB, eu vi lá, tá? Fiquei muito feliz, muito mesmo, a nossa presidente, tá? Parabéns, presidente da Ordem dos Advogados aí, Rio de Janeiro, parabéns. Isso mesmo, concordo com a senhora, isso mesmo. Vamos fazer ali, colocar cada um na sua quadra, a advocacia pode, deve fazer, sim, chamar aí essa responsabilidade, né, que todos nós, enquanto advogados, temos, e dar a cada um pedacinho e a gente vai resolver. É isso, sempre foi assim, por que vai ser diferente agora? Não, não vai ser. A advocacia vai chegar pra fazer, pô. Vamos resgatar a nossa história e fazer o que tem que ser feito. Doa quem doer. É isso. Fizeram lá uma comissão, né, pra advocacia pro bono, enfim, vamos discutir sobre isso. Me coloca à disposição. E vamos dar um pouquinho. E parabéns, presidente, isso mesmo. Vamos ocupar os nossos espaços, né? E é isso. Erros e acertos, e a vida é assim, tá? Parabéns. Em relação a essa questão do Poder Judiciário, né, inclusive é outro tema que a OAB pode intervir, tanto em relação a Alerj, tá? E botar esse pessoal no lugar deles, tá? E a gente ocupar e vai ver, meu camarada, o que você tá falando aí, doutor advogado? O que houve aqui? É isso, pô, pra ficar bom pra todo mundo, pô, pra dividir o pão, senão fica ruim. Em relação ao Poder Judiciário, do mesmo modo, pô, nós temos a alteração lá introduzida na Constituição pela Emenda Constitucional 45 de 2004, tá? Que precisa trazer ali, né, esses reflexos para a Constituição do Estado do Rio de Janeiro e ao Poder Judiciário. Teodoro, todos estudamos, todos fizemos direito, tá? Todo mundo que é juiz, embargador, toda a galera, Ministério Público, todo mundo saiu da mesma faculdade. Todo mundo estudou. Teodoro estudou e é advogado. E é isso. Eu tô aqui na minha condição de advogado. Então eu quero questionar. Por exemplo, essas normas que tratam sobre o Conselho de Justiça. Vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre a auditoria da Justiça Militar? O que estamos fazendo? Qual legislação estadual nós utilizamos? A gente pega a norma que fala lá na União, né? Puxa vida, pessoal. E de novo afirma, reduzir os danos, tá? Pra dar a cada um o que é seu. Não tem jeito, tá, meu camarada? Vai ter que ser feito assim, tá? Então a gente tem que pegar a lei de organização aí do Poder Judiciário. Meu Deus, Teodoro, que ousadia! Respeitei a advocacia. É isso. Teodoro correu, né? É o desprezo que causa isso, né? E essa coisa do desprestígio, e eu passei muito por isso, tá, OAB-RJ? Muito mesmo, tá? Por conta o número da minha OAB, né? Meu Deus, é a OAB 234, cara. Caramba, chegou agora. Eu tô nessa caminhada há muitos anos e você não sabe nada. É isso aí que causa. Porque o Teodoro correu, né? Foi pra caverninha lá de Adulão e agora vai ter que aturar. E é isso, tá? E eu espero de verdade trazer contribuições pra minha profissão, né?
porque eu tenho, assim, a mesma dedicação e o mesmo respeito que eu tenho pelo Corpo de Bombeiros em relação à advocacia, tá? É por isso que é ruim de aturar, Porque a advocacia não é mercância, pô. Não é não, Theo, não é não, E é isso, tá? O dinheiro ali é uma consequência, né, da entrega de uma advocacia de excelência ao nosso cliente, não é isso? É isso, pô. E eu não gosto desse negócio, eu quero rapar fora, tá? Porque o Teodoro é doutrina, eu gosto de estudar, fazer livro pra perturbar um número maior de pessoas. Estou me cansando. E é isso, tá? Então a gente tem que rediscutir, tá? E eu vou falar, né? E isso perpassa, então, tá? Pessoas aí falando comigo sobre essa questão de eu ter falado que não se aplica pra gente o tema 1177, vou explicar direitinho, tá? E dar ali as bases daquilo que eu entendo sobre isso, tá? E em relação a isso, eu vou passar também e fazer ali uma discussão breve, tá? Mentira, Teodoro, você sempre fala pra cá, problema seu, senta e vai, senta aí, meu juízo, tudo grande, meu problema seu. Não quer assistir, problema seu. Problema seu, tá? Problema seu, vai continuar sendo enganado, iludido, problema seu. E aí eu vou falar sobre essa divisão ali, né, interna no Poder Judiciário aí do Rio de Janeiro. Eita, Teodoro, caramba, Juizado Especial Fazendário, né? Vamos fazer uma discussão maneira, tá? Sobre Juizado Especial Fazendário e Vara da Fazenda Pública. Por quê? Porque eu falei pra vocês, né, que eu tava sentindo muita necessidade ali de fazer esse estudo de processo civil. Por isso, cara, porque eu quero ter musculatura pra brigar, né? E isso também nos favorece a OAB RJ, né? Porque a nossa vice-presidente puxa vida, que é isso? Professora de todos nós, professora, doutora, né? Silvia Dumont, caramba, que é isso? E é isso, cara. Tô caminhando aí, né? Essa questão aí do Código de Processo Civil, pô. Porque é importante pra caramba pra fazer essas discussões, né? E eu tô chegando agora, hein, pessoal? Epa, pessoal, tô chegando agora nesse negócio de processo civil aí. Difícil pra caramba, meu Deus, o que é isso? É muito difícil. Mas eu vou chegar lá, cara. Devagarzinho, a gente vai, né, caminhando, né? Então a gente consegue sim. E aí eu quero trazer aqui essa discussão, tá? Em relação a isso. Por quê, cara? Porque você vai pro Juizado Especial Fazendário, né, cara? E você esbarra no recurso nominado. Só que a Procuradoria conseguiu subir, né? Eita, Teodoro, vamos no carrinho com eles? Eita, Teodoro, vamos subir com eles então, cara. Vamos todo mundo juntinho, pô. Vamos todo mundo pra justiça, né? Vamos pra justiça, é isso. A gente pega o carrinho deles, tá? Porque eles conseguiram, né? Eita, que legal. Vocês conseguiram, né, Procuradoria? Subiram com RE. Recurso extraordinário. Vamos junto, pô. Vamos aproveitar esse carrinho bom aí, tá? E vamos seguir nesse trenzinho, pô. E dá pra discutir, né? Porque até isso, o militar tá ferrado no Rio de Janeiro, né? Militar aí, bombeiro e policial, cara. Por quê? Porque você tem todas essas mazelas que nós temos já, né? E a gente ainda tem a maior parte das demandas, né? São distribuídas ali ao Juizado Especial Fazendário. Mas então a gente tem que rediscutir, inclusive, isso. Porque a gente, então, tem que criar ali uma situação diferente. Por quê, cara? Porque a gente tá falando sobre segurança do Estado. E a gente precisa, sim, ter condição de fazer, subir para os tribunais superiores, né? Para a gente conseguir ali decisões mais equânimes, decisões que você tenha, não desprestigiando, obviamente, o Poder Judiciário aí no âmbito estadual. Mas é isso, cara. A gente tem que conseguir subir, né? Essa questão aí dos tribunais de sobreposição, então fazer questionamentos, por exemplo, pro RESP. Pô, Teodoro, por que você está dizendo isso? Caramba, nós temos 2 leis federais importantíssimas. Então, como é que faz isso? Teodoro, 2 leis federais, cara. Nós temos lá norma básica, né? Normas gerais, então nós temos a 13675 de 2018, que é o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, e nós temos a 14751 de 2023, que é a lei orgânica. Cheia de inconstitucionalidades, nós precisamos questionar isso. Então nós temos diversos conflitos, né? Nós temos possibilidade, por exemplo, né, de promover ação originária, né? Nós temos diversos conflitos de lei federal com lei estadual, um monte de coisa ali que tem que ser resolvido, cara. Mas aí você... Como é que é isso? Por isso a importância da gente estudar processo civil. Porque eu vou dizer e afirmar isso pra vocês, tá? Que é muito complicado isso. Porque, caramba, e tudo que a gente tem, né? Então você tem assessoria, em apoio, Procuradoria do Estado, né? Dentro de casa, né? E aí você ainda esbarra num recurso nominado, né? Porque você, pra conseguir fazer o que a PGF fez ali, cara, de conseguir subir no RE, nossa, difícil, né, cara? Você, num caso concreto, conseguir fazer isso, pô. Então você esbarra ali, você não consegue subir e fazer discussões mais aprofundadas, né? Que possam gerar ali uma repercussão, né? Um precedente, difícil demais. Então a gente tem que rediscutir, então, a própria distribuição dessa questão aí no Juizado Especial Fazendário. Eita, Teodoro, tem que rediscutir, pô. Vai ficar maneiro. Porque como é que eu penso que eu tenho que fazer, né, cara? Eu vou fazer o caderno probatório, então, e você aí tem que fazer no SEI, pô. Faz no SEI, cara, que eu quero controlar vocês, pô. Eu, Teodoro, quero controlar vocês, eu quero. Então faz no SEI, pô, bonitão, processo administrativo, tudo direitinho, babá. Você vai com certeza, né? Você vai com certeza na condução desse processo administrativo esbarrar em alguma matéria ali constitucional, né?
E aí, prova pré-constituída, né? Eita, Teodoro, ué. E aí, ó, não é ajuizado. Foi isso que eu falei, que a gente tem que ir no entorno. É no entorno, pra conseguir sair, cara, pra conseguir subir, pô. Em RE, em RESP. Eita, Teodoro, ué. E vamos ver se não vai dar, pô. E nessa hora a OAB pode ajudar, tá? De novo aqui, eu vou deixar registrado, tá? É o meu agradecimento aí à presidente da Ordem dos Advogados, né? Eu tenho visto ali muitos movimentos, doutora, parabéns, tá? Não são só críticas, tá? Porque a casa é nossa, né? E eu quero muito, de verdade, assim, contribuir, tá? Fiquei muito chateado com muita coisa, mas eu sou isso aqui, tá? Eu nunca vejo a pessoa como uma foto, e sim como um filme. E parabéns pelas iniciativas, tá, doutora? Aquela iniciativa para falar ali sobre essa Comissão de Segurança Pública e tudo mais, eu tenho ficado muito feliz com isso, tá? Muito mesmo, muito mesmo. Essa gestão aí, OAB-RJ, né, a presidente e a vice-presidente. E é isso, fazer o que é certo pra gente poder ficar todo mundo direitinho. Pegar a varinha da disciplina, tá, doutora? E ver essa questão aí do pessoal da Procuradoria do Estado. Porque não pode querer ser tudo, porque nós somos todos uma família, não é isso, doutora? Nós somos todos uma família, pô. Então é botar os filhinhos dentro de casa, né? Porque a senhora é presidente da ordem. E falou, opa, vem cá, você tá prejudicando o filhinho Teodoro, que é o pobrezinho coitado. Então você, meu filhinho, que é mais gordinho, mais fortinho, né? Pera aí, cara. Vem pra cá, pô. Vai dar bom pra todo mundo, senão não vai dar. E é isso. E é dentro de casa que resolve, tá? Porque isso é um desprestígio pra advocacia, cara. Porque eles não deixam de ser procuradores do Estado, não deixam de ser advogados, cara. É, Teodoro, o que fazer com isso? Tá rachando a minha cara, então vamos resolver, pô. É chamar pra dentro de casa os filhinhos, tá pra ver o que houve. E resolver, botar cada um no seu quadradinho, pô. Vamos ler, né? O Estatuto da OAB, cara. Muito interessante isso pra terminar aqui, tá, pessoal? E eu vejo isso com um profundo respeito, né? Essa manifestação que teve aí em relação a essa comissão da advocacia pro bono, né? A gente tem, na verdade, ali, né, perseguir esse ideal, né, desse modelo de defensoria pública, tá? Discordo dessa questão da advocacia pro bono, porque eu acho que a defensoria, nesse contexto, a gente tem que fortalecer a defensoria, tá? Mas progredindo para esse ideal, eu acho que é interessante, tá certo? É isso, ainda temos mais essa opção, né, em relação à defensoria pública, essa nova possibilidade, né, desse entendimento do custos vulneráveis, tá? Eu acho que no contexto da polícia militar deve ser aplicado em razão da vulnerabilidade de organização, tá certo? Então eu acho que isso é importante. Por exemplo, como custos vulneráveis, se eu pudesse propor, né, eu faria uma comissão, tá? Ou um grupo de estudo no respeitante às execuções penais, tá? No âmbito do processo penal militar de policiais e bombeiros. Caramba, Theo, que tema difícil é. Nós temos muito arcanjo renegado aí, que a gente tem que ir lá olhar, tá? Fica a dica. Nós temos, tá? Nós temos. Então a gente tem que dar a cada um que é seu, não é isso, pessoal? É isso, pô. Então a gente tem que ir lá olhar, pô. Pra entender esses processos aí, né, que você é conduzido por enfermeira. Eita, Teodoro, a gente tem que olhar, pô. Não pode não, pô. Nenhum desprestígio, mas você, enfermeiro, é médico. Caramba, cara. E aí não tem formação nenhuma e você vai lá. Não. Se vocês olharem, tá? A importância, né? E o militar ele precisa entender isso, tá? A importância de respeitar a prerrogativa do advogado, que não é do advogado, é da advocacia, cara. Porque é o advogado que vem pra resolver esse negócio aí, pô. É isso. Lei 8.906, né, de 4 de julho de 94, leio muito porque eu faço estudo sobre a legislação específica, né, da advocacia, né, por também sentir a necessidade de fazer ali diversas adaptações, né, e uma interpretação diferente em razão do direito militar, cara, porque o direito militar é o vale tudo dos astutos. Então o advogado tem que ter cuidado com isso, cara, para não ser cooptado, né, cara. E epa, vamos todo mundo junto, pô. É assim que faz, tá? É isso. E aí você vai ali lá, você vai entender, cara. Dispõe, né, sobre o estatuto, cara. Dispõe sobre o estatuto da advocacia e a ordem dos advogados, né? E a ordem dos advogados do Brasil. E aqui nós temos temas muito sensíveis, cara, porque, caramba, é muito interessante estudar sobre isso, tá? Não é só isso que a gente tem que estudar como advogados, então você militar que tá vendo isso, cara, respeita aí o profissional advogado, cara. Para de maluquice, pô. Respeita o cara, pô. É advogado, advogada, tá? É isso, pô. O advogado tá indo ali, cara, pra reivindicar ali um direito de um camarada ter o policial e o bombeiro, você ir na Força Armada, cara. É isso, pô. Não tem que ver, é porque ficou a sequela da ditadura, os filhotes da ditadura, que a advocacia é o fight, com eles, E aí a gente ficou assim, pô. E aí vocês vão ver, né, cara, é muito maneiro estudar sobre isso, sabe? Eu gosto muito, assim, eu leio muito Rui Barbosa, toda a galera aí, né, Sobral Pinto, eu leio muita gente aí que é isso. Então o Teodoro ficou... Se você for lá olhar, cara, eu quero que vocês observem, tá, pessoal?
o artigo 44, pra vocês entenderem esses movimentos dessa gestão aí da OAB. De novo, afirmo, discordo de muita coisa, mas nós temos que, assim, parabenizar as boas iniciativas, tá? E eu vejo essas comissões, as últimas, com bons olhos, tá? Em especial essa última, doutora, que fala aí, tá? Sobre a advocacia pro bono, eu vejo, tá? Mas eu gostaria muito de convidá-los à leitura, tá? Para entender a importância, tá? Da Ordem dos Advogados, tá? O artigo 44 da lei que fala sobre o Estatuto da Advocacia vai dizer que a Ordem dos Advogados do Brasil, serviço público, meu caro, meu caro, é isso, tá? O policial, bombeiro aí, Força Armada, vamos observar isso, tá? Dotada de personalidade jurídica e forma federativa, tem por finalidade da Ordem dos Advogados, tá? Defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático de direito, os direitos humanos, tá? A justiça social e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça, né? E pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Inciso 2º, promover com exclusividade a representação, a defesa, a seleção e a disciplina dos advogados em toda a República Federativa do Brasil. E aí eu quero remeter vocês novamente, tá? Lá para essas alterações que foram introduzidas no Estatuto da OAB, na forma, salvo engano, do artigo 2º, né? Que vai falar ali que o advogado no processo administrativo também desempenha o reconhecimento legal, tá? O reconhecimento legal desse munus público do profissional advogado no âmbito administrativo e, para mim, aquilo que eu sempre digo, que me motivou a fazer esse estudo, né? Que é essa alteração introduzida pela Lei 14.365 de 2022, que vai falar sobre essa questão da gente poder mexer aí e ver o que esses camaradas estão fazendo na LERJ aí, tá, doutora presidente e a vice? É isso aqui que a gente vai fazer com eles. Vamos pegar eles. Vamos pegar eles. Vou pegar eles, tá? Tá fácil não, hein? Tá fácil não, pessoal. É complicado. Eu vou ler pra vocês, tá? O advogado, né? Artigo 2º A, introdução aqui, introduzido, incluído pela Lei 14.365 de 2022, tá? O advogado pode contribuir com o processo legislativo, que é o que eu faço, tá? Eu estudo especificamente essa parte do direito constitucional que fala sobre processo legislativo, tá? Então, o advogado pode contribuir com o processo legislativo de formação da lei, né? De alteração da lei, né? De revogação, né? De reconhecimento de, enfim. O advogado, né? Pode contribuir com o processo legislativo, né? E com a elaboração de normas jurídicas no âmbito dos poderes da República. Então, nos poderes da República é o Executivo, tá? É o Legislativo, tá? E é o Judiciário também, É o Judiciário também, em relação a essa questão aí dessa divisão ali interna, né? Porque o que vai para o juizado, porque qual é a matéria que estamos tratando, né? E isso é de fundamental importância, porque a gente consegue ali melhorar essa discussão, né? Fazer aprofundamento sobre esses temas que são de fundamental importância para todos do Estado do Rio de Janeiro. E é isso, então vamos respeitar aí os profissionais advogados, tá? Tanto os meninos quanto as meninas. E é isso, cara. E vai dar bom pra todo mundo, tá? Vai dar bom pra todo mundo. Eu vou fazer essa relação, tá? Pra vocês conseguirem entender. E aí, peguem aqui, profissionais, colegas, advogados. Muita gente falando comigo, tá? Muito legal isso. Vamos pegar lá esse provimento do Conselho Federal da OAB, né? Que vai cuidar dessa questão da investigação defensiva. Caramba, isso é muito maneiro. E eu já mostrei pra vocês aí o livro do professor Franklin Roger, aí, defensor público, aqui do Estado do Rio de Janeiro. Muito legal esse livro dele, né? Ele fala sobre esse direito comparado, né? Da investigação defensiva, né? E é muito legal isso, né? Inclusive até a possibilidade de a gente utilizar os mecanismos ali de investigação do Ministério Público, porque quando a prova, né? Quando a gente vai levar uma prova para um processo criminal, por exemplo, né? A prova é do processo, não é da parte, né? Então o MP pode sim, né? À medida em que o advogado solicita, fazer ali a produção da prova necessária, né? A comprovação da verdade no processo penal. Militar também. E é isso. E é isso, tá, pessoal? Eu vou fazer sim o vídeo, tá? Falando sobre esse tema. Eu quero muito que vocês assistam esse vídeo que eu passei da deputada, nossa querida deputada Marta Rocha, tá? E observem, pô. Aí pega o vídeo das meninas, tá? Tem outras meninas falando aí, pô. Deputadas do PSOL, tem uma deputada do PCdoB, né? Pega aí, pô. Pega aí, meu camarada. E vamos ver o que vai dar bom pra tu, pô. É isso, tá? É as meninas, pô. É as meninas dentro de casa. E vou ler pra vocês uma passagem bíblica também, tá? Eu acho que é Jeremias, capítulo 31. Até mais nada! Lá tem uns negócios ali, hein? Vou falar esse negócio de bota moleque, mulher resolve. Vamos ler Jeremias. Eu acho que é Jeremias, capítulo 31. Vamos ler? Nada! É isso, tá? É isso. Agradeço mais a confiança, tá, pessoal? E essa questão do tema 177 é bom pra caramba. E esse carrinho, tá? Ei, carrinho, né? Vamos nesse carrinho aí, pessoal. Vamos fazer um amigo escuro bonitão. Vamos caminhar, pessoal. Vamos junto aí. Vou arrastar o comboio. Vamos lá. Vamos discutir
esse RX subiu, tá? Esse recurso extraordinário aí, vamos ver o que a gente pode fazer. O Teodoro é só estudioso, tá? Tem muita gente aí que conhece muito mais do que eu, né? E que pode sim contribuir, tá? Vamos contribuir coletivamente para melhorar a condição de vida dessas pessoas, tá, pessoal? Eu agradeço muito a confiança, tá? Assistam lá os vídeos no canal e esse vídeo em especial que eu passei nos grupos aí de WhatsApp, enfim, passei para todo mundo, o país inteiro, muita gente, eu tenho muitos grupos, né? Passei mesmo para que vocês analisem ali a mulher, né? A mulher deputada, né? Como que a mulher pensa, né? Eu acho que é isso, pô. É a gente ali botar mulheres, né, mais deputadas na Alerj, uma governadora, em relação à polícia e ao corpo de bombeiros, né, mais mulheres comandando aí na Força Armada, e é isso, pô. E vai dar bom, tá? E vai dar bom. Agradeço muito a confiança, tá? Até lá, pessoal. Abraço.